Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, cobre com o teu sangue agora este lar. Livra da maldade, livra do laço de Satanás, livra das armadilhas, e que toda arma contrária, toda arma forjada, toda arma formada contra essa pessoa e contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a saúde habite ricamente dentro desse lar. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, que toda ferida seja curada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva. Se dentro dessa casa, Pai, tem alguém que está amarrado por forças espirituais, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo, desatando amarras, quebrando correntes, desfazendo laços, e ordenamos essa pessoa livre de todo o cativeiro espiritual. Eu libero uma palavra sobre essa casa, uma palavra sobre essa família, que haverá provisão sobrenatural neste lar. Em o nome de Jesus nós oramos para que essa casa seja tocada por Deus, as finanças sejam tocadas por Deus, dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre a ela a quem que ela deve recorrer, o que ela deve fazer, e que o Senhor também dê a ela saídas para que ela saia dessa crise, dessa dificuldade. Oramos para que o serviço aumente na vida dela, oramos para que mais recursos entrem para dentro da casa dela, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Oramos por vendas que estão trancadas, oramos por negócios que estão travados e declaramos portas abertas. Portas abertas, no nome de Jesus oramos por provisão do céu, oramos por provisão do alto na tua casa, provisão do alto na tua família, no nome de Jesus. Ser tocado por Deus, ser tocado pela presença de Deus, Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Paizinho. E reconhecemos que sem Ti não somos nada. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és uma fonte inesgotável. Sim, ó Deus. Por isso te pedimos, libera provisões, libera recursos a Teus filhos. Oramos, Pai, por empresas que estão, Senhor, em situações difíceis, donos de empresas, pessoas que trabalham em empresas, que estão aqui representando a sua casa, mas também estão representando a sua empresa. Que o Senhor envie socorro, que o Senhor intervenha, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor livre do mal, é o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai. Coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre essa casa. Oramos também para que a injustiça caia por terra, a maldade caia por terra, a contrariedade caia por terra, o laço do inimigo caia por terra, e que vitória de Deus toque nessa vida, vitória de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Que haja agora o toque divino sobre essa vida, o toque divino sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todos os atrapalhos financeiros, tudo aquilo que tem dado errado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que tem se lançado contra as finanças dela, caia por terra em nome de Jesus. Oro também, Pai, por pessoas que entraram aqui nessa oração, ansiosas, preocupadas, que acordaram inclusive mais cedo hoje, nervosas, inquietas. Há pessoas que acordaram mais cedo hoje, inquietas, com uma sensação ruim de que algo ia acontecer de ruim. Nós cancelamos este mal agora e declaramos vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem gente que está aqui nessa oração
ou que vai entrar depois dessa oração aqui, que acordou bem mais cedo do que de costume. Acordou bem mais cedo do que de costume. Inquieto, como se uma coisa ruim fosse acontecer. Seja você quem for que acordou assim hoje, eu quero declarar por terra todo ataque espiritual e tudo que estiver vindo contra você, que por 7 caminhos bate em retirada. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com gente que está preocupado com o seu futuro, que talvez não tenha tido, sabe, um bom ano, pessoas que plantam, pessoas que dependem do seu trabalho, dependem também do clima, seja para plantar, seja para cuidar de animais. Que o Senhor me fale exatamente dessas pessoas nesse momento aqui da live. E eu quero declarar, em nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus. Peça a força de Deus para o teu trabalho, porque Deus vai mandar provisão, Deus vai te ajudar, vai te fortalecer nesse momento e vai te capacitar a resolver os problemas que você precisa resolver. Não se intimide, não saia do propósito de Deus, porque Deus, Ele é luz. Ele nos mostra caminhos em meio às trevas. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que precisam muito dessa palavra. E o Senhor está dizendo para você, vou te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor vai te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas também que estão aqui me ouvindo com dores nos dedos, nas palmas das mãos, dores horríveis. Seja você quem for que está com dor nas palmas das mãos, seja livre agora. Seja liberto. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que a mão do Senhor seja sobre a tua casa. Que a mão do Senhor seja sobre a tua família. No nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que Deus me deu, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz: Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Essa palavra nos mostra Abraão e Isaque indo em direção ao lugar que Deus havia indicado para que Abraão entregasse Isaque nas mãos de Deus. E Abraão estava pronto para fazer isso. Ele demorou anos para ter a promessa de Deus na sua vida. Mas de alguma forma Deus viu que Abraão estava dando muita atenção à sua promessa, mas havia esquecido talvez um pouco do dono da promessa. Então Deus vem a ele e diz assim, Abraão, eu quero que você me entregue o seu Isaque. Eu te dei ele, mas eu quero ele de volta. E Abraão pensou naquele momento, eu sempre obedeci a Deus e ele nunca me abandonou. Eu vou obedecê-lo. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia, a Bíblia diz, que mesmo que Isaque morresse, o Senhor tinha o poder de ressuscitá-lo. Tal era a confiança, tal era o tamanho da fé que Abraão tinha no que Deus falava com ele. Será que nós temos fé para fazer o que Deus ele nos manda fazer? É claro que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá diretrizes sobre o que Deus pede e o que Deus não pede. E Deus não vai pedir para você a mesma coisa que pediu para Abraão, claro que não. Mas
Essa história está na Bíblia por causa do relacionamento que Deus começou através de Abraão. E esse relacionamento que Deus teve com Abraão, Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer que confiemos totalmente nele. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Abraão e Isaac, Abraão carregando a lenha, talvez Isaac ali com o fogo ou com o cutelo, ou Isaac com a lenha, eu não sei quem estava com o quê. E os dois subindo, caminhando juntos em direção ao topo do monte. E então Isaac pergunta para Abraão, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão tinha fé, tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé. Quando Deus nos pede, sabe, para fazermos determinada coisa na nossa vida, nós temos que ter fé. Fé para crer que Deus vai prover. Fé para crer que se Deus deu a direção, Deus vai dar o recurso. Deus vai dar a conexão. Deus vai abrir a porta. Nós temos que parar de discutir com Deus. Nós temos que parar de tentar entender as coisas. Tem certas direções que Deus nos dá que é difícil de entender. Mas depois você vê que Deus tinha um propósito naquilo. Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Então, quando há movimentações na nossa vida, quando as coisas ficam feias e nós estamos lá orando, estamos lá buscando, estamos, sabe, andando em alinhamento com Deus, com o projeto de Deus, você sempre vai ver coisas no seu caminho que você vai dizer, puxa, mas como que as coisas estão assim? Mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar em Deus. E no meio desse propósito de confiar, de descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai poder trazer para o teu caminho aquilo que Ele preparou. Tem certos vendavais na nossa vida que bagunça tudo. Sabe, mexe com o nosso dia, mexe com os nossos projetos e a gente pensa, meu Deus, bagunçou tudo. E você vê, sabe, tudo aquilo tão movimentado e você pensa, e agora? Bom, é agora que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus permite algumas tempestades para mexer com as coisas. Deus permite algumas tempestades para encaixar melhor algumas pessoas na nossa vida que vão ser ajudantes do nosso destino. Pessoas que vão ser cruciais em nossa caminhada. Então, sabe, Deus vai movimentar as coisas. Ele pode tirar coisas que estão na sua mão e Ele pode colocar outras coisas na sua mão e você diz, não, eu não quero, eu quero aquilo que eu tinha antes. E Deus diz, não, você não terá o que você tinha antes, porque você está vivendo um tempo novo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu Isaac. Ele estava disposto a entregar, sabe, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que era promessa, aquilo que veio de Deus para a vida dele. Abraão estava disposto a entregar completamente, porque ele sabia que Deus podia colocar algo maior na vida dele, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia restaurar, que Deus tinha todo o controle da situação. A palavra soberano é a palavra augusto, que significa aquele que age sem influência, aquele que não precisa, sabe, do meu pitaco, aquele que não precisa que eu diga como ele deve fazer, aquele que faz e nós simplesmente temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes Deus não está interessado no que você pensa. Aí você diz, puxa, mas como isso? Como que Deus não está interessado no que eu penso? Como que Deus não está interessado naquilo que eu quero para a minha vida? Há momentos que Ele não vai lhe dar explicações. Ele vai querer só a sua obediência. Ele não quer que você entenda. Ele não quer que você questione. Ele não quer que você pergunte.
Ele quer só que você obedeça. Aí, sabe, você pega um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldades com ver as coisas desorganizadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desorganizadas. E para mim é muito difícil quando alguma coisa está bagunçada. Na minha casa, no meu carro, sabe, no meu escritório. Se alguma coisa está bagunçada, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pagar alguém para arrumar, mas eu não posso ficar vendo bagunça. E às vezes Deus, ele vem na nossa vida de uma forma aonde ele não vai nos dar explicações. Ele não vai mostrar para você, ele não vai tentar fazer com que você entenda, ele não vai explicar tintim por tintim, porque é isso que a gente quer às vezes. A gente quer que Deus nos explique. Deus, me explica por que meu filho está desviado, me explica por que eu perdi o emprego, me explica por que está essa movimentação na minha vida, me explica, Deus, isso. E Deus, sabe, às vezes não vai dar explicação nenhuma para nós. A explicação vai ser 0, 0, 0. Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça. Não se trata de buscar explicações, não se trata de entender, se trata de obedecer. E a obediência, ela se mostra muito melhor quando você não entende. Quando você não entende ela, então, sabe, você vai poder obedecer mesmo sem entender. Às vezes nós não vamos entender nada. Mas, se Deus deu a direção para seguir por aqui, é aqui que eu vou seguir. Se Deus está me mostrando esse caminho, é por aqui que eu irei seguir. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que a compreensão. Deus está tentando nos ensinar a obedecê-lo e a confiar no fato que não é um castigo, é uma poda. Não é um castigo, é uma poda. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que não serve para aquele momento. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que Ele não quer que você dê prioridade àquilo. A Bíblia diz que Jesus é Ele que é o dono da videira e Ele que, sabe, coordena os ramos para que os ramos deem frutos. E muitas vezes Deus, Ele faz algumas podas na nossa vida. E a gente não gosta muito de poda, a gente não gosta que tire as coisas das nossas mãos. A gente não gosta, sabe, que projetos que nós estávamos, aquele projeto saia da nossa mão, ou que um recurso saia da nossa mão. Nós não queremos que os nossos planos sejam atrapalhados, mas nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que está pedindo. Deus, Ele sabe o porquê está permitindo certas coisas em nossa vida. Então, a palavra para mim e para você hoje é obedeça. A poda é uma recompensa por ter algo de valor. É assim que Deus mostra que você é valioso. Algumas pessoas não aceitam bem a repreensão. Algumas pessoas não aceitam, sabe, quando alguém chega para elas e diz que elas estão erradas. Algumas pessoas não aceitam que sejam repreendidas, que, sabe, se exija mais delas. Mas se Deus está querendo nos levar para um novo nível, é claro que Ele vai nos exigir novas coisas. Ninguém sobe de nível na mesma condição que está. Quanto mais você quiser crescer, mais a vida vai exigir de você. Seu destino vai exigir de você. E o propósito de Deus vai exigir de você. E é claro que quando Deus começa a pedir certas coisas para nós, que vai nos tirar do nosso conforto, que vai nos tirar do nosso comodismo, é claro que as coisas vão se movimentar. É claro que as coisas ficam difíceis. É claro. Mas nós devemos confiar naquele que está trabalhando. Não é fácil. Dói, machuca, faz a gente chorar, né? Porque é complicado algumas coisas. Mas sabemos que se Deus está mexendo com as coisas da nossa vida, é para um bem melhor. Um pastor, amigo meu, ele me mandou uma mensagem que Deus deu para ele uma passagem do Vale de Ossos Secos. E ele disse assim para mim, lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Eu disse, lembro. E ele disse assim, quando o profeta começou a profetizar naquele Vale de Ossos Secos,
começou um barulho, um ruído, de osso com osso, de coisas se alinhando, de um exército se levantando. E aí ele me disse uma coisa: quando Deus está fazendo algo na nossa vida, vai ser dolorido, mas isso também é alinhamento que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem coisas que Deus vai mexer na nossa vida, tem coisas que Deus vai mexer na nossa estrutura, na nossa história, no nosso trabalho, na empresa, nos nossos projetos, e dói. É claro que dói, mas também, gente, quando alinhar, o jogo vai virar. Quando alinhar, Deus vai poder realizar através desse exército grandes coisas. Amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida? Então escreve a palavra aqui: vou obedecer. Não precisamos entender tudo, precisamos obedecer sempre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, as instruções que o Espírito fala conosco. É essa a verdade que eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Eu vou fazer essa declaração e depois nós vamos declarar o Salmo 91, tá? Então deixa aí a tua curtida. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E eu quero pedir, se você puder mandar para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas, faça isso, compartilhe essa live. Inclusive há pessoas que estão aqui, que têm um grande poder de compartilhamento. Tem um ciclo de relacionamento enorme. Seja bênção na vida dessas pessoas e pega o link depois e compartilha, ok? Deixa eu declarar isso sobre você e logo eu vou orar o Salmo 91. Hoje declaramos que você experimentará uma purificação completa pelo Espírito de Deus. E isso o aproxima do Senhor. Que o sabão do lavandeiro celestial lave sua vida de todos os níveis de contaminação que possam criar uma barreira entre você e o Senhor. Decretamos agora mesmo uma lavagem com a água da palavra de Deus para limpar você de todos os detritos deste mundo. Que você seja inundado com a água espiritual pura que penetre nas profundezas da sua alma em nome de Jesus Cristo. Desfazemos todos os poderes do inimigo que possam contaminar, infiltrar e degradar sua pureza e solidez espiritual. Agora mesmo, declaramos que você está limpo, renovado e purificado pelo fogo e poder do precioso Espírito Santo. De acordo com Malaquias 3:2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga assim comigo: o Senhor está limpando a minha casa. Aleluia! Diga comigo: o Senhor está limpando a minha casa, a minha vida. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Aleluia! E deixa eu convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Vai ser um grande culto, um culto profético, com uma palavra que vai trazer uma estação nova sobre a tua vida. Inclusive, eu creio que nesse domingo nós vamos fazer, no final da reunião, 3 decretos proféticos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus já me deu a palavra e eu vou liberar esses 3 decretos neste domingo às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Certo? Você é nosso convidado, você que é de Santa Maria, você que é da região aqui, você que é do Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, chega mais cedo, 9h30 da manhã começa a reunião. Vai ser uma benção, ok? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Café com Jesus para crianças, que eu escrevi para crianças. Vem com um kit de canetinha para as crianças pintarem e aprenderem a palavra de Deus. Você pode adquirir lá no meu site. E também os meus livros. Eu tenho 20 livros escritos, 20 ou 21 já livros escritos. Esses aqui são os 2 devocionais que eu tenho, que têm abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Meus livros já estão chegando na Europa. O pessoal já viu lá nas livrarias da Europa e que bênção, eu fico muito feliz. Também, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos também. Você pode adquirir tudo pelo meu site. Eu ia fazer hoje uma declaração especial sobre
a Academia Kindle deu um presente que nós estamos preparando para dar para os nossos alunos da academia e para quem quiser entrar, mas eu vou postergar para lançar na segunda-feira de manhã, certo? Então, em vez de lançar hoje, eu vou lançar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar sobre isso na academia, porque tem muita novidade chegando na academia, então segunda-feira, inclusive quem não é da academia vai ter uma oportunidade de entrar, ok? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Tem gente que está aqui, que está me escutando, e que precisa de uma libertação na sua vida. Está orando por uma libertação. Essa libertação está vindo. Amém? E eu prometi para vocês que eu ia orar por provisão. Eu comecei orando por provisão e vou encerrar essa oração orando por provisões financeiras. Tanto agora quanto na oração das 18 horas também eu vou fazer isso. Tá? Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou fazer um intensivo aí, orando, declarando, profetizando sobre as finanças. 18 horas eu vou fazer novamente essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro da nossa casa. E te pedimos uma bênção especial dentro do nosso lar. Que a glória de Deus entre na nossa casa. Que a glória de Deus entre na sala, entre nos quartos. Que a glória de Deus permeie o ambiente, que todo o ambiente seja cheio da glória de Deus, seja cheio do poder de Deus. Quebramos o poder do medo, da intimidação, tudo aquilo que vem contra nós, nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. No nome de Jesus, cancelamos palavras malditas, cancelamos orações contrárias, cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e declaramos, Pai, que nós e todos da nossa casa estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos protegidos, estamos livres do mal, nenhum mal nos atingirá. A tua mão de poder está sobre nós, a tua mão de poder está sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo, libera favor, libera, Senhor, o vento da mudança, da transformação, da vida abundante. Eu oro agora por provisões especiais sendo liberadas na vida dessa pessoa, provisões especiais chegando, novos negócios, novos projetos, novos sonhos, novos orçamentos, mais clientes. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, por provisões especiais, aquele que está desempregado. Abre a porta de emprego. Aquele pai que está com pouco serviço, que o serviço seja aumentado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por pessoas que estão, Senhor, completamente em dificuldades. E oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor tire da escuridão, tire, Senhor, daquilo que está trazendo uma falta de direção para ela. Dá direção para ela, dá saída para ela. Meu Pai, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, ele creu naquilo que o Senhor falou, que o mar iria se abrir. Nós também declaramos em nome de Jesus que a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a vitória de Deus já está acontecendo no nosso caminho. Nós cremos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas até 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Boa
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa casa, o nosso futuro, o destino, e pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, e que o Senhor faça justiça em favor de cada um de nós. Que toda injustiça, maldade, mentira, difamação, invenção, calúnias, que o Senhor faça justiça. Pedimos justiça total e completa. E oramos, ó Deus, por livramento do Senhor. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, guarde a entrada e a saída de todos nós. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e oramos por um milagre de Deus agora. Senhor, toque na vida dessa mulher que não consegue engravidar. Nós liberamos uma palavra profética, que o milagre acontecerá. Oramos também por toda pessoa que tem algum tipo de impossibilidade, para que a maravilha do Senhor toque no corpo dessa pessoa, restaure completamente a sua vida, a sua saúde, sua força, seu vigor. Oramos também para que todo aquele que está sendo atacado emocionalmente, que essa pessoa receba a força do Senhor, essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, meu Deus. Que o poder de Deus toque na vida deste homem, o poder de Deus toque na vida dessa mulher. E nós quebramos agora todo espírito de confusão, de contrariedade, de maldade contra nossas vidas e declaramos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Citamos o Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que o Senhor possa trazer alegria para a nossa casa, que o Senhor possa abastecer a nossa casa de amor, de paz, de força, de união, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, tira do caminho dos nossos filhos o que não vem do Senhor, mas o que for do Senhor, mantém. O que for do Senhor, abençoe. O que for do Senhor, multiplique. No nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração, todo clamor, que o Senhor derrame graça sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu caminho. Eu venho aqui com uma palavra profética sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração especial por você, em nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na vida. Eu já vi grandes operações de Deus. Agora, há poucos dias atrás, diz que em um evento cristão, uma pessoa foi curada e levantou da cadeira de roda. Bem, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que para Ele não há impossíveis. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma cruzada e uma mulher que ela veio, o marido dela a trouxe, eles vieram de táxi na época e no meio da oração, essa mulher, ela sentiu uma força vindo sobre as suas costas e ela foi completamente curada. Ela levantou da cadeira de roda e ela não quis voltar de táxi, ela voltou de a pé para casa. Ela voltou de a pé, ela queria caminhar e isso me marcou muito. Então, quando as pessoas dizem que viram milagres, eu acredito. Eu sou uma pessoa da fé. Nada é impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural. E hoje eu quero compartilhar
um texto da palavra de Deus com você, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você ler a Bíblia apenas por ler, sem a revelação do Espírito, aquilo não vai trazer o proveito que poderia trazer. As pessoas entendem mal, até mesmo que a palavra de Deus ela ensina, quando eles não olham com as lentes do Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Nada muda até a sua mentalidade mudar. Isso é muito forte que eu estou te ensinando. Nada muda até que a sua mente mude. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Nicodemos, que era um homem muito importante, foi ter com Jesus. E Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Mas ele não entendia como que isso podia acontecer. Ele pensava, será que quando eu me entregar a Deus, eu terei que voltar ao ventre materno para então nascer de novo? E Jesus disse que não, que ele não compreendia as coisas do Espírito. É muito importante você mudar a sua mentalidade. Caso contrário, o que Deus falar para você vai ser sempre uma loucura. Vai ser sempre uma coisa assim impossível, improvável de acontecer. Mas quando você lê a palavra com os olhos do Espírito, você começa a ver o que você não via antes. Por isso, nada muda até que a sua mente mude. Você pode mudar de lugar em vez da velha mentalidade. Você pode mudar de casa e permanecer com uma velha mentalidade. Você pode trocar de roupas e permanecer com uma velha mentalidade. Porque a nossa mentalidade, ela não é mudada quando nós vamos a um novo lugar ou compramos uma nova casa. A nossa mentalidade, ela é mudada quando ela passa por um processo. É por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada. E a Bíblia então diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se experimenta a vontade perfeita de Deus se você não renovar a sua mente. Tem gente com a mente velha. Eu não estou falando do corpo de uma pessoa de idade, estou falando da mentalidade, uma mentalidade velha, uma mentalidade que não foi renovada. Ou seja, a pessoa quer ter os mesmos resultados com a mesma mentalidade. Você não tem como ter novos resultados com a mentalidade antiga. A maior tragédia da vida, como disse Miles Monroe, não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Porque isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade certa faz ver a vida com propósito. Isso significa que, para você viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que descobrir o seu propósito. Você não foi simplesmente jogado aqui nessa terra para ser mais um, ou para conquistar algumas coisas e criar os teus filhos e levar eles para a escola e estudar algumas coisas e ter alguns momentos de prazer. Não, Deus te criou por um propósito. Quando você está vivo, você tem que explicar o que está fazendo com as suas horas, com seus minutos, com a sua energia, com seus talentos e com o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou aqui nessa terra por um propósito. Então, eu preciso justificar para Deus como que eu estou vivendo os meus dias aqui nessa terra. Será que eu estou vivendo os meus dias de acordo com o que Deus preparou para a minha vida? Porque o homem, ele traça planos, ele faz projetos, mas isso não significa que esse seja o plano de Deus para ele. E a maioria das pessoas vive a vida como um experimento. Isso significa que tem gente
que, sabe, não tem fé na vida que tem. E não tem fé porque não sabe o seu destino, não conhece o seu propósito, não descobriu, sabe, o porquê que Deus o colocou diante de algumas pessoas, o porquê que Deus o colocou em alguns lugares. Até hoje, ele está tateando no escuro, porque não conseguiu entender o propósito divino para a sua vida. E a sua mentalidade, ela vai ser muito responsável pela descoberta do seu propósito. Porque é incrível, gente. Eu estava até meditando sobre isso. Quando Jesus me chamou para o ministério, sabe, eu tinha um outro propósito na vida. Eu tinha, na verdade, não era um outro propósito, eu tinha um outro plano. Mas o plano que eu tinha não estava alinhado com o propósito. Às vezes você tem muitos planos na vida, mas aqueles planos estão totalmente fora do propósito. É por isso que eu creio que uma pessoa só vai descobrir o seu propósito a partir do momento que Deus revelar para ela. A partir do momento que ela entender, que Deus mostrar isso para ela. Não é o tipo de coisa que a gente vai se gloriar e dizer, sabe, eu fiz tudo por mim mesmo para descobrir o meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Não, eu acredito que isso é uma revelação de Deus. Se o propósito vem de Deus para a nossa vida, então eu preciso acessar a Deus para descobrir o meu propósito. Existe um senso de destino em sua vida? Ou você está vivendo, sabe, um dia de cada vez, esperando com que venha a aposentadoria e você aproveite alguns dias e depois você venha a descansar? Você não é um erro. Aliás, até descobrir a sua razão pessoal de viver, você nunca se sentirá realizado. E isso é uma coisa que você tem que colocar na sua mente. Eu só irei me sentir realizado a partir do momento que eu descobrir o meu propósito. E quando você descobre o seu propósito, sabe, as coisas não são pesadas. Mesmo que você tenha um grande trabalho, muitos desafios, você sabe que você está vivendo o que Deus preparou para você viver. Por isso, eu estou convencido que todos nós fomos criados para um propósito, equipados com potencial e também projetados para um destino específico criado por Deus. Então eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Você já sabe o que Deus tem para você? Alguns de nós pensam que todo mundo vai ser empresário, todo mundo deve ser rico, todo mundo deve ser um comunicador, mas o propósito para cada pessoa é distinto. A Bíblia diz que algumas mulheres, o trabalho delas era só servir o ministério de Jesus. Elas não tinham o trabalho, sabe, de comunicar, elas não tinham o trabalho de ser como uma apóstola, não. O trabalho delas era servir o ministério de Jesus. Algumas pessoas querem apenas estar nos holofotes, porque eles pensam, esse é o meu destino. E os anos passam e nem sempre o destino de uma pessoa é estar nos holofotes, às vezes é estar nos bastidores. É ser como algumas mulheres que serviam o ministério de Jesus. O trabalho delas era servir, e a Bíblia diz que inclusive serviam o ministério de Jesus com seus bens. Às vezes você vai servir um ministério, mas talvez nunca pegar no microfone. E outras vezes, Deus quer que você pegue o microfone, que você seja uma comunicadora, que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Por isso que muitos estão presos sob o medo que têm de pessoas, porque não descobriram o seu propósito. Então eles ficam pensando o que o outro vai me fazer, ou o que pode me fazer o homem, ou será que eu não vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? Quando você caminha no seu propósito, não importa se as pessoas te apoiam, importa se o céu te apoia. E até você descobrir o seu propósito, você nunca poderá maximizar o seu potencial. E quando você encontra seu propósito e potencial, você se torna imparável. Você se torna alguém que, por mais que venha lutas, por mais que venha
gente contra você, você permanece firme, porque você conhece seu potencial e você conhece seu propósito. Você já sabe seu propósito? Já conhece seu potencial? Nenhuma opinião humana pode te atingir quando você descobre o seu propósito na vida. E tudo isso é uma mentalidade, porque quando você descobre o seu propósito, a sua mentalidade ela é blindada. Porque você sabe, eu preciso fazer isso. Sabe, é como se você estivesse conectado ao teu destino, conectado ao que Deus tem para a sua vida, independente do que acham ou do que deixam de achar. Enquanto nós permanecermos sem procurar o nosso propósito, sem buscar isso, talvez nós estejamos perdendo tempo com coisas que só estão consumindo nosso dinheiro e nossa energia. Agora, você já parou para pensar qual é o lugar mais rico do planeta? Qual é o lugar mais rico aqui dessa terra? O Miles Monroe, ele falava, ele já não está aqui entre nós, mas deixou poderosos ensinos para nos abençoar. Ele foi um pastor, foi um doutor, foi um mentor de inúmeros empresários no mundo inteiro. E ele falava uma coisa: o lugar mais rico do planeta não são os lugares onde tem petróleo, onde tem grandes reservas de ouro ou grandes reservas de prata, mas é num cemitério. E daí ele explicava que no cemitério havia livros que não haviam sido escritos, músicas que nunca foram cantadas, projetos que nunca saíram do papel, potencial que foi enterrado. Ou seja, há pessoas que morrem com tudo aquilo que Deus colocou dentro delas, porque não tiveram a coragem ou às vezes não encontraram o seu propósito, acharam que aquilo não era importante, acharam que a ideia não era importante, acharam que nunca poderiam fazer aquilo. A mentalidade, a falta de uma mentalidade vencedora faz você morrer com aquilo que Deus te deu. Por isso que nós temos que ter uma mentalidade que descobre o propósito e que vive com intensidade o que Deus tem. Existem 3 meios práticos para uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus muda a sua mentalidade, mas não apenas ler ela, mas ler ela com as lentes do Espírito. Relacionamentos certos, porque se você se conecta com gente que nunca foi a lugar algum, gente está cada vez mais frequente. Pessoas que nunca conquistaram na vida querem ensinar aos outros. Pessoas que você olha, sabe, elas têm muito conhecimento, mas elas nunca construíram nada na vida. Você está se relacionando errado. Você tem que se relacionar com pessoas que constroem, pessoas que têm legado, pessoas que carregam algo de Deus, algo divino na vida delas. E a terceira coisa, esteja nos ambientes certos. Os ambientes certos vão ajudar você a mudar a sua mentalidade. E creia, se não mudar a mente, a vida não muda. Tem que mudar a mentalidade. Peça ao Espírito Santo hoje para lhe ajudar a mudar a mentalidade para que você viva uma vida de propósito. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e quero também fazer alguns convites para você. Meu primeiro convite é que domingo agora eu estarei ministrando na igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 da manhã. Tem culto às 9 e às 18h30. Eu estarei no culto das 9 da manhã. E no final do culto eu estarei orando por quem está doente fisicamente e emocionalmente. Jesus cura. Eu creio em Jesus. A minha fé está em Jesus. E eu quero convidar você a vir. Nós estaremos fazendo oração. Eu estou toda essa semana de jejum. Eu só vou entregar meu jejum no domingo. Toda essa semana eu estou de jejum. Estou crendo que Deus vai fazer coisas muito grandes nesse domingo, em nome de Jesus. E também, você que é meu aluno na Academia Kindle, nós vamos entrar no módulo mais importante da academia na semana que vem, que é o treinamento profético dentro da academia. Eu vou ficar 2 meses
dando esse treinamento profético para todos aqueles que são nossos alunos dentro da Academia Quindo Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quindo Global. Amém? E também nossos livros que vão abençoar você tremendamente. Café com Jesus Kids, que vem com canetinha para as crianças. O Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntando os dois livros, tem mais de 700 orações. Então, vai edificar o seu dia, vai abençoar você quando você sair de casa. Amém? Então, adquira nossos livros em nosso site www.vinicius17.com.br. Aqui na descrição do meu vídeo já tem os links para você depois clicar e adquirir. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero convidar você que está aqui pela primeira vez no canal a se inscrever. Vamos andar juntos. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Eu não creio que algo seja aleatório. Às vezes as pessoas dizem assim, eu ouvi, eu gostei, mas, sabe, eu não tenho tempo para acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando Deus nos apresenta para uma pessoa, é porque Deus quer nos abençoar através daquela pessoa. Às vezes pelo conhecimento que ela tem, às vezes pelos dons e talentos que ela carrega, às vezes pelas direções que Deus vai nos dar através daquela pessoa. Nada, absolutamente nada é aleatório, nada. Você não me conheceu por acaso e eu creio que eu não estou aqui. Esse é o meu propósito. Você encontrou alguém que está vivendo o seu propósito. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me colocou aqui diante de você. Então existe um propósito. Amém? É por isso que eu quero convidar você a se inscrever aqui. E gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que pudermos. As pessoas precisam aprender a ser generosas. Generosas com aquilo que recebem. É uma bênção que você está recebendo, mas eu convido você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa live agora. Mande aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Me ajude a semear a palavra de Deus. Essa é a mentalidade nossa. Sabe, as pessoas não ajudam quem elas não conhecem. Mas se você é abençoado por uma pessoa, de alguma forma aquela pessoa faz o bem e você a ignora, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado. Por quê? Porque quando nós honramos quem Deus está usando para nos abençoar, nós somos abençoados. Nós temos que parar com a mentalidade de só receber e temos que aprender a dar. Amém? Salmos 91, eu quero declarar aqui, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E também, sábado, agora eu estarei anunciando uma das maiores campanhas do ano. Eu vou fazer 21 dias de oração e jejum. É um propósito que Deus colocou no meu coração.
E eu creio que vai movimentar muito as coisas. Porque tem muita gente que me acompanha que quer ter mais resultados na oração. E eu quero convidar você a experimentar algo. Nesse sábado, na live das 6 horas da manhã, eu vou já começar a divulgar esses 21 dias de oração. E vai ser uma grande bênção, eu creio nisso. Amém? E eu sei do poder da oração e do jejum. Então, convido você a conhecer essa direção que Deus deu. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento, visita cada família. Oramos pela justiça de Deus agora, total e completa, que toda mentira, invenção, difamação, invenção, que toda ação contrária, que todo ataque de Satanás contra a vida dessa pessoa cesse completamente. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre nossa família. Todo ataque contra nossos filhos, todo ataque contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Nós repreendemos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Toda arma forjada contra nós declaramos que não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão vitoriosa, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Livra-nos do mal, Jesus. Livra-nos da cilada de Satanás. Livra-nos do engano. E te pedimos, ó Deus, que a vida de Jesus, a presença de Jesus, se faça presente na nossa casa e na nossa família. E eu oro agora pela cura total e completa de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de curar. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Que a unção de Deus desça sobre ti, que o jugo espiritual seja quebrado, que a opressão seja desfeita. Todo lugar que é pesado, todo lugar que está carregado de forças malignas, nós damos uma ordem, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia no nome de Jesus. Oramos por transformação na nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino, tem que ser a mentalidade de Cristo. Oramos em nome de Jesus para que possamos crer que Deus faz milagres, crer na intervenção de Deus, crer que não existe impossíveis, crer que Ele pode todas as coisas. Jesus, nós cremos no sobrenatural. Libera a Tua glória sobre nós, libera Teu poder sobre nossas vidas e nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. E pedimos, Pai, nos segura em Tuas mãos, a nós e a todos da nossa casa. Confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti e pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e ricamente. No nome de Jesus Cristo. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. O Senhor me tocou de fazer uma oração em favor da tua vida, para que tudo aquilo que está em desordem, tudo aquilo que foi bagunçado por pessoas ou até mesmo por más decisões que você tomou, para que o Senhor coloque as coisas no lugar. Eu aprendi que a ordem importa para Deus e eu quero fazer uma oração para que tudo volte ao lugar na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças. Por onde o inimigo entrou, trazendo bagunça, trazendo perturbação, tirando as coisas do lugar, coisas que estavam alinhadas e que de repente desalinharam. Eu quero declarar um salmo sobre a tua vida e depois eu irei declarar o Salmo 37. Nós só avançaremos no limite das nossas expectativas. Por isso, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Deus vai alinhar tudo aquilo que está fora do lugar. Deus vai colocar as prioridades. As prioridades, Deus vai colocar cada uma delas no seu devido lugar. Em nome de Jesus, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. A paz de Deus, o shalom de Deus está descendo sobre a tua vida no dia de hoje. E se você crê,
fique aí até o fim. Eu quero declarar um salmo que Deus colocou no meu coração, que é o Salmo 37. E depois estarei fazendo uma oração por você. E se você recebe essa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Essa é uma oração profética. Amém? E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. O Senhor vai colocar em ordem a tua vida. Você crê nisso? O Senhor pode colocar em ordem. O Senhor pode colocar as coisas que saíram do lugar. Ele pode colocar tudo no seu devido lugar. É isso que nós vamos profetizar, nós vamos orar sobre isso e nós vamos também repreender tudo aquilo que entrou na tua vida para trazer confusão, para trazer perdas, tudo aquilo que entrou no teu caminho, para tirar as coisas do lugar. Nós vamos orar por isso hoje, em nome de Jesus. Salmos 37 diz assim: Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para derrubarem o poder e necessitado, e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio cheio de prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Noto o homem íntegro e considero o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós profetizamos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo,
que toda desordem que entrou na vida dessa pessoa, toda bagunça, tudo aquilo que o inimigo mexeu com as prioridades, mexeu com as coisas que estavam no lugar, nós oramos agora para que cada coisa que foi desordenada, cada coisa que saiu do lugar, cada coisa que foi bagunçada, cada coisa que foi atrapalho do inimigo, obra do inimigo, para trazer perdas, para trazer destruição, para tirar o lugar certo das coisas. Nós oramos para que haja uma restauração total e completa. Oramos, Pai, por uma restituição financeira, uma restituição familiar, uma restauração na saúde, uma restauração na mente, no emocional dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus, para que tudo aquilo que foi perturbado, tudo aquilo que a opressão tocou, em o nome de Jesus nós oramos por uma restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. Oramos para que as coisas sejam alinhadas, para que haja uma unção de Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Por isso, Pai, toda a direção que foi tomada precipitadamente, toda decisão equivocada, sem consultar ao Senhor, aqueles que se arrependem e aqueles que querem retornar para o propósito do Senhor, serão alinhados. As bênçãos do Senhor serão encaminhadas para a restauração. As bênçãos do Senhor irão colocar essa pessoa no rumo certo novamente. Tudo aquilo que saiu do projeto de Deus, tudo aquilo que saiu do desenho do Espírito, que seja agora restaurado. Por isso, Pai, perdoa pecados aqui nessa oração. Pessoas que saíram de uma direção, pessoas que se perderam ao longo do caminho, nós oramos para que elas retornem, para que elas tenham a humildade, assim como o filho pródigo teve a humildade de voltar para a casa do Pai, teve a humildade de alinhar as coisas. Tudo aquilo que foi desalinhado na vida dessa pessoa, a partir de hoje, desse momento, o Senhor está sendo colocado à frente. No nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, Pai, toda pessoa que está voltando a colocar o Senhor como prioridade da sua vida, toda pessoa, Pai, que está colocando a justiça, vai fazer a coisa certa, vai andar na justiça de Deus, vai caminhar como o justo que está aqui nessa palavra. Senhor, eu agora, nesse momento, tomamos posse de todas as bênçãos daquele que está seguindo o caminho da justiça. E que haja o livramento, haja paz, haja saúde, haja prosperidade, haja as grandes portas se abrindo novamente, os recursos chegando, a provisão sobrenatural, as conexões certas, as coisas sendo alinhadas na vida dela. Te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados e por tudo que saiu da direção do Senhor, que haja um alinhamento agora. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que está orando junto comigo nesse momento, ela seja tocada pela tua presença e que seu caminho seja endireitado, a sua vida seja endireitada. Essa pessoa, Pai, caiu num pecado moral. Essa pessoa, Pai, que saiu da direção de Deus, se aliançando com pessoas erradas. Essa pessoa, Pai, que tomou decisões fora da direção do Senhor. Eu oro agora para que as coisas sejam alinhadas na vida dela e tudo aquilo que saiu do lugar, tudo aquilo que foi bagunçado pelo inimigo, nós oramos em nome de Jesus para que haja um alinhamento total e completo em nome de Jesus. Por isso, a partir de hoje, a saúde vai habitar ricamente na vida dessa pessoa, porque houve alinhamento. A justiça de Deus, o livramento do Senhor, as bênçãos do Senhor começam a cercar a vida dela. E tudo aquilo que estava fora da direção, volta para a direção de Deus. No nome de Jesus Cristo, Senhor, e que todo inimigo que estava combatendo contra ela, que estava tendo vantagem contra ela e contra a sua família, em nome de Jesus vai ser confundido agora. No nome de Jesus Cristo, que por 7 caminhos, toda contrariedade, toda resistência espiritual seja quebrada. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa e eu declaro um milagre de Deus sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ela. Derrama da tua graça sobre ela, sobre sua família, fortalece, renova as forças em nome de Jesus e que tudo comece a voltar para o lugar. Em nome de Jesus Cristo. Por onde passou essa tempestade tirando as coisas do lugar, que agora a paz do Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder de restauração, toca na tua vida e começa a encaixar coisas que haviam desencaixado. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Glória a Deus, o Deus que coloca as coisas no lugar. A partir de hoje, começa uma grande obra na tua vida. Se houve arrependimento no teu coração, se houve alinhamento com o Senhor, com a voz do Senhor, se você reconheceu aonde você saiu da direção, volta para a direção. Volta para a direção mais rápido que você puder. Porque Deus, quando as coisas ficam em ordem, Deus volta a prosperar, Deus volta a abrir portas, as coisas voltam a acontecer, as promessas de Deus acontecem na nossa vida, Deus trabalha na nossa vida, sentimos sua presença por causa do alinhamento. O alinhamento com Deus, com a sua palavra, nos coloca na direção certa. Se houve isso na sua vida hoje, uma grande obra começa, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você, que nem sabe do que eu estou falando, mas você sentiu de entrar aqui nesse vídeo. O Senhor está falando para você, invoca meu nome que eu vou colocar em ordem a tua vida. Invoca o nome de Jesus com toda a força do seu ser. E você vai ver a ação de Deus, a ação do Espírito Santo entrando aí na sua vida. Em nome de Jesus, busque a Deus a partir de hoje. Busque a justiça de Deus e você viverá uma transformação. Eu não tenho receio dessa palavra cair por terra. Essa palavra vai acontecer. Se você se entrega a Deus e se você vive a justiça de Deus, com certeza a tua vida, a tua casa não será mais a mesma. Eu sinto a presença de Deus aqui no que eu estou falando para você e eu sei que isso acontecerá. E se você crê, declare aqui nos comentários eu creio e compartilhe agora esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Senhor Jesus Cristo, graças te damos que a tua presença gloriosa entre nesse lugar, que a presença de Deus enche essa casa, que a vida de Deus manifeste, leva embora toda insônia, leva embora toda angústia, leva embora toda dor e todo sofrimento, e que venha sobre essa casa a paz que Jesus Cristo trouxe. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz, que excede todo entendimento, e que guarda o nosso coração, venha guardar esta casa, venha guardar essa família. Que o sono de todos venha ser um sono reparador, venha ter o refrigério do Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, entre com a tua presença e traga vida, traga paz, traga alegria, traga força e traga um novo ânimo. Que a presença de Jesus entre nos quartos, que a presença de Jesus entre na sala dessa casa. E nós te pedimos, cobre com o teu precioso sangue, Jesus, este lugar. Eu declaro que este lugar é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de união. Que a vida de Deus e a presença manifesta de Jesus Cristo está nesse lugar. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso chamamos por Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que essa presença de Jesus Cristo que salva, essa presença de Jesus Cristo que protege, essa presença de Jesus Cristo que liberta, que essa presença encha este lugar. Que cada centímetro desta casa, cada centímetro deste lugar onde está sendo feita essa oração, Senhor, que a tua presença possa encher completamente. E nós queremos declarar sobre essa casa e sobre essa família o Salmos 34, que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará.
Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Pai santo e justo, apresentamos a Ti também todas as nossas necessidades, as coisas que estão pendentes, aquelas que precisam ser resolvidas. Nós apresentamos a Ti, Pai eterno, e no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, entre com intervenção, entre com solução e entre com favor. Leva embora, Senhor, o medo, leva embora as angústias, leva embora as aflições, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente toda arma forjada, preparada contra nós. Senhor, desfaz o laço do passarinheiro e dá livramento a nós e a todos da nossa casa. Apresentamos a Ti cada uma das nossas necessidades e chamamos o Espírito Santo nesse momento para trazer força a cada pessoa. Oramos ao Espírito Santo para que Ele conduza essa casa, para que Ele conduza as decisões. Oramos para que essa pessoa ela tenha sonhos proféticos, para que o Senhor fale com ela, para que o Senhor traga paz e quietude ao seu coração. Que toda inveja, que toda maldade, que toda trama contra ela não prospere, e toda língua que ousar contra ela em juízo, que o Senhor condene. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e repreendemos o medo, repreendemos a insegurança, repreendemos a ansiedade e Te pedimos, Pai, enche a nossa vida, enche a nossa casa de segurança. A Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E agora, Pai, nós queremos declarar o Salmo de número 3 em favor dessa vida, em favor dessa casa. O socorro vem do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Meu Deus, que essa bênção repouse sobre essa casa. Eu também oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, coloque a sua fé em Jesus Cristo agora. E nós cremos que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que tem fé em Jesus, já está sendo tocado. Por isso nós declaramos, Jesus, a cura sobre a vida dessa pessoa. Nós cremos que Tu cura, nós cremos que Tu opera milagres e nós Te pedimos, ó Deus, cure. E pedimos também milagre do Senhor sobre essa vida. E pedimos, Pai, que essa noite
e nessa madrugada tenhamos vitória do Senhor. Que o Senhor nos conduza em paz, que o Senhor nos conduza em tranquilidade. Fortaleça, Senhor, a vida de cada pessoa, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção e pedimos o teu milagre. Graças te damos, Espírito Santo de Deus, fica conosco. Amém e amém.